Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Observatório da Pesquisa. Esse é um espaço dedicado à pesquisa, à reflexão, ao conhecimento e ao compartilhamento de temas que atravessam a nossa sociedade, assim como a ciência e a experiência humana. Meu nome é Hugo Rosso, professora. Eu sou a professora Célia, eu cuido do Observatório da Pesquisa e nós estamos aqui trazendo, diversos convidados sobre os mais diversos assuntos que você pode imaginar, tá? Para depois a gente poder divulgar para vocês aí. Então, hoje nós estamos aqui com Daniela. Olá, eu sou Daniela Barros, eu sou jornalista e eu escrevo há 24 anos sobre medicina. Eu produzo conteúdo específico para atualização médica. Boa, Daniela, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada. Para começar aqui o nosso bate-papo, eu deixo a pergunta, né? O que a saúde previsional, que é um dos temas que você vem trabalhando, estudando, revela sobre a forma como o Sistema Brasileiro de Saúde, o SUS, ele cuida ou deixa de cuidar das populações mais vulneráveis? Certo, só para eu dar uma contextualizada, no momento eu estou trabalhando num projeto de mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é da Universidade de São Paulo, e lá eles têm uma disciplina chamada Medicina de Confinamento, que trabalha um pouquinho as questões da saúde da população privada de liberdade. Então, nesse contexto que você perguntou da saúde prisional, eu acho que a gente tem uma sobrecarga, né? Assim como o nosso sistema público de saúde. Embora o Brasil tenha um dos melhores sistemas de saúde público do mundo, e eu sou uma grande defensora do SUS, né? Eu acredito muito, eu sou filha de médico, então eu acompanhei minha vida inteira meu pai falando e lutando, e a classe médica, né? Nós somos muito privilegiados. Só que o nosso país é continental, a gente tem uma população imensa e a massa carcerária também. Então, por mais que eles tentem estruturar, levar o atendimento, é difícil. Imagina, até mesmo em relação à parte física, né? A gente tem uma superpopulação, uma superlotação nos presídios. Então, até essa questão mesmo de ter um espaço para atendimento é complicado. Então, eu não vejo isso como tanto como uma negligência, mas é uma estruturação, uma organização estrutural que falta. Boa. E acho que até para dar um pouco de contexto, né? Quando a gente pensa em jornalismo, pensa em medicina e nos todos os temas que a gente vê sobre todas as abordagens sobre conteúdo médico, é incomum a gente ver falar sobre medicina prisional, né? Uhum, Como é que você chegou nisso, né? De onde é que veio uhum. esse interesse pelo tema tão específico, né? Tão nichado, né? E Sim, lembrando que você é uma pessoa que vem do jornalismo e não da medicina, né? exatamente. Eu acho que a maioria das pessoas conhece o Dr. Drauzio Varella, e em 1999 ele lançou Estação Carandiru, e eu ganhei o livro do meu pai, eu sempre gostei muito de ler. E eu devorei o livro e fiquei assim encantada. Aquilo mexeu comigo. Eu acho que como jornalista, né, teve aquele olhar da curiosidade, da pesquisa, de querer saber mais. E na época eu fazia jornalismo. Eu era estudante em 99. E eu lembro que quando eu me formei, a minha mãe falou assim: qual é a contribuição que você vai dar para a sociedade com a sua profissão? E aquilo ficou reverberando. E um tempinho depois eu fui procurar uma pós-graduação, lato sensu, e eu sempre gostei muito de questões sociais. E eu fui para o jornalismo social, na PUC, no COGEA, em São Paulo. E eu tinha que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E eu vi aí a minha oportunidade de reunir esse universo que eu queria tanto conhecer, que eu queria ter uma entrada, que era o universo prisional, e uma questão social. Então, eu busquei a pastoral carcerária em São Paulo,
conheci uma missionária, a Heidi, que participava de idas às penitenciárias, né, porque eles levam muita ajuda, e conheci uma juíza, a doutora Kenarik, que tinha um grupo que discutia questões sobre as mulheres presas, que ofereciam uma assistência, porque a mulher ela é muito negligenciada no sistema prisional. Geralmente elas são abandonadas pelo marido, pelo companheiro, as mães, as irmãs acabam assumindo a responsabilidade pelos filhos dessas mulheres, então elas ficam sozinhas, Meu né? Deus dará. E a gente sabe que o governo oferece ali algumas coisas, itens básicos, mas não é suficiente. Então, a pastoral e esse grupo, eles iam para prestar essa assistência. E a partir deles eu consegui conhecer o diretor do presídio, na época era o Cadeião de Pinheiros, né? Quem mora em São Paulo sabe, ali na Marginal, e hoje ele é exclusivamente masculino, mas quando eu fiz o trabalho ainda tinha a unidade feminina, tanto que eu participei, eu ia todas as segundas-feiras até o fim. Quando tinham as últimas presas, que elas estavam sendo transferidas para uma outra unidade em São Paulo, ainda tinha. Então eu tinha uma certa liberdade para circular com toda a segurança, né? Porque isso tudo é muito organizado. Então, nos locais em que o pessoal da pastoral circulava, eu podia ir e eu podia conversar ali. Eu ficava numa grade, era como se fosse um espaço redondo com as galerias, né? Então, elas vinham, eles comentavam, olha, é jornalista, você quer conversar? Então, eu ia até lá e fazia algumas entrevistas. Depois, eu tinha material para escrever um livro. Inclusive, uma delas até me entregou o diário, falou, olha, eu quero que você entenda o que a gente passa aqui dentro. Então, ela me entregou o diário, me deram autorização para levar, eu xeroquei, depois devolvi para ela. E eu acabei fazendo depois uma análise do espaço que as mulheres privadas de liberdade têm na mídia em comparação com os homens, que até isso é menor, né? Mas foi uma experiência riquíssima e eu sempre quis continuar. Eu fiquei com aquilo, eu falei, eu quero ainda fazer mais, eu quero participar. E quando eu retomei o mestrado, que eu iniciei em 2019, mas aí com a pandemia eu acabei parando, né? Na época, meu projeto estava estruturando na questão de doação de órgãos. Mas nesse meu retorno, eu descobri a disciplina medicina de confinamento. Aí eu falei, nossa, agora sim, medicina e a parte prisional. Deu tudo certo. Agora, só para entender, tá? Uhum, Assim, porque eu não conheço. Então, para claro. entender, dentro do sistema penitenciário, existe um atendimento médico. Sim. Tá, então tem um médico lá dentro que ele vai atendendo os detentos. É assim que funciona? Então, teoricamente, né, tem aqui algumas legislações, algumas regulamentações sobre o atendimento em penitenciárias que eu não vou ter aqui os números, mas dependendo do número de pessoas, tem que ter ali uma certa estrutura. Mas na prática não é assim. Por exemplo, na penitenciária de Serra Azul, que é próxima a Ribeirão Preto, e é um lugar que eu fui já para fazer pesquisa, coletar dados, eles têm uma médica que vai diariamente, se eu não me engano, ela fica meio período, mas lá são 4 unidades. Então tem muita gente. E é uma médica só? Uma médica. E quando ela não está, tem uma estrutura ali de enfermeiro, assistente de enfermagem. Quando eu fui, tinha dentista atendendo. Ali, e é um lugar muito bem estruturado, tá? Então, mas imagina, para aquele número de pessoas. É muita gente. É muita gente. Lá em São Paulo, quando eu ia no Cadeião de Pinheiros, não tinha nada. Lá, por exemplo, era um médico que, assim, eventualmente prestava um atendimento. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem que tirar essa pessoa da unidade prisional para levar. Agora, você imagina fazer isso.
Entendi, Foi entendi. uma E aí você complexidade. olhando para o tamanho que é o Brasil, né, e o que nós temos por aí de presídios no Brasil, que é, né, e aí você está falando, aqui em São Paulo, de Pinheiros não tinha condições, aí você pensa lá, um presídio que tem lá no, né, lá no fundo do Cafundó, E não na vai ter parte norte do também, país. vai ter também, tá, entendido, era E, isso. e como é que é o impacto dessa. Porque eu imagino que toda essa movimentação, né, eu tenho que tirar uma pessoa que está Pois é, no presídio, né, encarcerado, e tem que levá-lo para uma unidade de saúde, um hospital, uma UBS, né, o que quer que seja, é um esforço que envolve muitas pessoas, né? Exato. Envolve o agente carcerário, envolve a equipe, imagino que seja uma equipe específica que faça o transporte, tem o próprio acompanhamento médico, tem a execução, a prestação do serviço médico lá na unidade de saúde e depois o retorno desse paciente para o presídio, né, onde, em dadas circunstâncias, talvez ele precise ainda de algum acompanhamento Uhum. específico, né, por determinado tempo. Eu enxergo que isso causa um estresse em toda essa cadeia operacional para conseguir executar esse atendimento, né? Sim. Efetivamente, como isso funciona e qual que é o nível do estresse? A gente consegue tangibilizar isso de alguma forma? Então, foi até legal você fazer essa pergunta, porque essa disciplina, a medicina de confinamento, começou a partir de uma observação de um médico lá de Ribeirão Preto, que eu até peço desculpa, eu acho que é o doutor Pazinho, mas eu peço desculpa por não lembrar o nome Fica agora. tranquila. Ele tranquilo. um dia estava no ambulatório e ele começou a observar, né? Chegou um transporte com os presos e ele vendo, descendo os policiais com armas, os presos ali, muitas vezes eles usam correntes nos pés. Eles colocam a corrente e formam uma fila e prende um ao outro, mais algema. Então, descendo aquelas pessoas, aí passa no meio de, imagina o HC, né? A gente sabe, é lotado, cheio de outros pacientes, então passando no meio de todo mundo. Aí eles têm que dedicar ali um espaço, uma área só para esse atendimento, para poder, porque tem que ter a segurança de todos, dos Sim. próprios presos que estão ali, né, que vão receber o atendimento, da equipe, da população. Então, uma loucura. Então, é isso que você falou. Você tem que tirar funcionários. Muitas vezes, os presídios trabalham ali no limite, o número de funcionários, isso, né, não é novidade para ninguém. A gente sabe que o Brasil tem uma massa carcerária muito grande. Então, para atender tudo isso, é bem assim, é limite mesmo. Então, você está tirando funcionários de lá, levando para o hospital, para a unidade de saúde, e era um estresse muito grande, porque as pessoas ficam assustadas, né? Os profissionais que estão lá, não é uma situação fácil. Então, esse médico estava lá e começou a conversar com o policial, com a pessoa que estava coordenando, e perguntou como que era esse transporte, como que funcionava, o que tinha no presídio. E aí ele foi convidado a conhecer. E quando ele falou assim, vamos lá para o senhor conhecer, e ele foi. E aí ele teve essa ideia de levar o atendimento para o presídio. Ele viu que tinha um espaço que daria para fazer os atendimentos, ele falou assim, como que a gente consegue melhorar isso? Mantendo a estrutura lá dentro, né? Porque é realmente complicado. Imagina você levar esse monte de gente para um ambiente ali que tem a população frequentando, E se né? não tem a necessidade da internação, porque assim, se é uma Sim. internação, aí Ah, tudo bem, sim. vamos fazer a transferência, vamos internar. Mas se é para exames rotineiros, né? Sim, sim. Então pode fazer lá, não precisa sair de lá, né? Vai lá, faz o exame de Exatamente. rotina, né? Tranquilo, e aí pode fazer em todos, né? Vai lá, Exato. faz uma escala lá e vai fazendo lá.
né? Não, e uma coisa interessante é que a partir do momento que ele começou a levar, ele começou a formar grupos de alunos, de residentes, Aí, médicos ó, voluntários, aí. para levarem esse atendimento. Uhum. Conforme isso foi progredindo, eles passaram para uma segunda etapa, que qual é? A prevenção. A Qual a melhor prevenção. maneira de você reduzir também esse número de consultas? E é É mais barato também, né? exatamente. E aí começaram a colher exames, então fazia, por exemplo, a parte de colesterol, de glicemia, aferição de pressão, aquela parte de ver o índice de massa corporal, a bioimpedância, coisas assim que são simples Sim. e você consegue, a partir dali, identificar quem já tem alguma coisa, quem está com risco, está ali no limite, No e limite. trabalhar a prevenção. E a prevenção é muito simples, são orientações, né? Que a gente procura observar ali as limitações que tem também, porque, por exemplo, eles não cozinham, então eles têm que comer o que é disponibilizado. Então, como que você faz? Por exemplo, uma coisa que parece boba, mas que faz toda a diferença. Sempre que nós estamos lá e que entra um grupo novo para ser atendido, os estudantes eles dão uma palestra. Tem estudantes de nutrição, inclusive, que Que participam. legal. Sim, tem os estudantes de nutrição e eles ensinam como se alimentar melhor. E uma das dicas é começar pela proteína. Então, você é a proteína primeiro, porque a gente tem aquela coisa no Brasil de comer a salada, né? Isso. Então, não, você vai começar pela proteína para garantir teu aporte proteico, aí você vai para o carboidrato e depois você vai para a fibra. Então, são coisas assim, eles têm mania de pôr muito tempero industrializado. Aqueles temperinhos em pó, a família leva para mudar um pouco o gosto, o sabor. Então, tem toda uma orientação sobre isso também, questão do sódio. Então, coisas assim pequenas, mas que fazem a diferença. E a orientação, inclusive, para o pessoal da cozinha, né? É assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu fui diretora de escola durante 15 anos, né? E nós tínhamos lá a merenda escolar, né? E a merenda escolar vem a merenda do Estado e vem uma verba para você comprar verdura, fruta, essa coisa toda. E tinha um cardápio, por exemplo, se você tem alunos diabéticos, porque você tem alunos diabéticos com intolerância à lactose, você tem tudo isso, né? Sim. Então, quando a gente tinha, né, a gente pedia, eles mandavam um cardápio específico para esse público. Né? E aí a gente orientava os pais e os alunos, olha, então a cozinha já fazia um cardápio específico para isso. Então, eu acho importante que também você vai ter, né? Você vai ter diabético, você vai ter intolerância à lactose, você vai ter um monte de coisa lá. Sim, né? infelizmente no sistema prisional isso acaba sendo um pouco mais difícil. Essa de Serra Azul, por exemplo, eles têm a cozinha interna. Então, são os próprios presos que acabam cozinhando. Inclusive, eu comia lá, tá? Era uma comida deliciosa, super bem feitinha. Eles têm horta, eles têm plantação. Então, eles colhiam a laranja, a gente tomava o suco ali. Ali ainda tinha uma estrutura melhor. Mas lá em São Paulo, por exemplo, no Cadeião de Pinheiros, elas recebiam marmitex. Em São Paulo é muito comum, são empresas terceirizadas que fazem. Em Sorocaba, eu já morei em Sorocaba e lá eu cheguei a frequentar uma penitenciária por um tempo também, eles cozinhavam lá. Então, aí eles conseguem adequar melhor. Agora, quando vem a quentinha, por exemplo, não tem como. Sim, aí depende muito da realidade de cada unidade. Entendi. Daniela, você trouxe aqui essa situação que você apresentou, partiu de um profissional que demonstrou interesse. Sim. E aí ele começou um movimento, né, organizar algo para conseguir prestar um melhor atendimento. Né? Quando a gente olha para os demais regiões, demais presídios e tudo mais, essas iniciativas elas ainda dependem de alguém puxar
né, como o caso que você contou de Ribeirão Preto, ou hoje a gente já tem questões mais estruturadas pelo Estado? Eu não sei se é pelo Estado, mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns diretores de presídio, inclusive agora em Ribeirão, eu vou começar uma pesquisa dentro da unidade feminina. E ela é super atuante. Ela gosta dessas parcerias, ela está super aberta, porque assim, para a gente entrar na penitenciária também não é assim, tá? Tem toda uma. Não é só chegar lá, vamos fazer um projeto. Não. Você tem que ir para a Secretaria de Atenção Penitenciária, tem que esse projeto, você tem que apresentar um projeto, a ementa, tudo que vai ser feito, ele vai para inúmeras instâncias, vai para o CEP, que é o Comitê de Ética também da universidade, passa por muitas coisas. Então, a gente tem visto que eles são super abertos, são iniciativas muito bem-vindas. Por exemplo, na unidade feminina, eu quero pesquisar a questão do HPV, tá? A gente vai oferecer ali uma triagem e quero também avaliar a questão da pobreza menstrual. Só que eu vou ver pobreza menstrual num contexto mais amplo, fazendo ali um histórico daquelas mulheres. Quem são aquelas mulheres? Como que foi o passado delas? Se são já, se tem filhos, avós, se tiveram outras pessoas já que estiveram na penitenciária ou estão no momento que às vezes acontece também, para entender um pouco daquela história e como que isso repercutiu na vida delas. Dor pélvica crônica, a gente vai focar nessas questões mais femininas. E quando eu fui conversar com a diretora, ela ficou assim super feliz, porque ela falou que acho que faz mais de 3 anos que elas não fazem o exame, não fazem o Papa Nicolau, Nossa. justamente pela dificuldade de tirá-las de De lá, fazer, né? tanto como para levar médicos. Aí eu perguntei, por exemplo, da mamografia, porque tem aquelas carretas da mamografia. Já tentaram levar, ela não passa no portão da unidade. E olha para vocês terem uma ideia, né, dessa dificuldade da segurança. Falei, tá, mas vocês não podem então estacionar aqui na porta e ir trazendo? Não pode. Sim. Não pode, porque você tem que pensar no entorno. Ali é um bairro totalmente residencial. Não pode, tem que ser lá dentro. O presídio ele está inserido ali, é como se fosse a praça do bairro. Sim. Ele está nessa questão ali. Então, assim, tem todas essas iniciativas são muito bem-vindas. Nós não conhecemos outra disciplina, porque depois que começou esse projeto, né, que eles começaram a levar o atendimento a penitenciárias, a professora Luciane Loures, doutora Luciane Loures, que é minha orientadora, foi convidada a integrar, ela é super ligada, ela é da medicina de família, super ligada a essas questões, e foi quando ela acabou assumindo essa disciplina que existe hoje, ela que coordena esse projeto. E sempre as iniciativas são muito bem aceitas, e quando um fica sabendo, às vezes entra em contato, vamos ver se é possível também. Essa mesmo de Ribeirão Preto, ela conhecia já o nosso trabalho, então nós fomos super bem recebidos. Agora, é assim, para entender. Então, existe uma disciplina específica que trata dessas questões. Essa disciplina, ela está nos cursos de graduação ou se ela está na pós-graduação? Na verdade, é uma disciplina opcional, né? Ela não existe ali ela não está na grade do curricular de Ribeirão Preto. Ela é opcional, então ela é oferecida aos alunos de graduação e pós-graduação também. Então, eu comecei ali o meu mestrado com a doutora Luciane e ela coordena essa disciplina, então eu assisti às aulas e entrei para o projeto, mas quem quiser é só se inscrever. Tá. Agora, eu, Célia, fui lá e quero ser um médico da penitenciária, eu quero fazer esse atendimento. Como é que funciona? Então, geralmente são médicos de família, né, clínicos gerais,
E aí eu não sei se é concurso ou Tá. se é... Porque existem as contratações diretas pelas penitenciárias. Eu tenho um grupo do pessoal da pós-graduação, então às vezes eles colocam, abriu vaga em tal penitenciária, porque o pessoal gosta tanto que acaba querendo seguir carreira, porque é fascinante, né? É aquela coisa, não sei se é do proibido, mas é um universo muito diferente do nosso. É muito diferente, é uma realidade paralela. E tem um fator aí, né, que é a população carcerária, ela concentra agravos importantes de saúde, né? Então, tuberculose, HIV, ISTs, doenças crônicas. Na sua vivência, sua experiência, né? O que explica, né, esse elevado índice de adoecimento da população carcerária? Ó, vamos lá. A questão da tuberculose, por exemplo. A tuberculose, ela também está muito relacionada com o ambiente, a umidade, né? Os fungos. E não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar em uma penitenciária. Não estou generalizando, tá? Sim, Eles têm, por exemplo, essa de Serra Azul, eu fiquei impressionada com o nível de organização, com o espaço. Mas, por exemplo, o Cadeião de Pinheiros era desesperador. Eram uns paredões imensos, tinha um telhado transparente, todo quebrado, porque jogavam pedra, essas coisas, era todo furado, mas esses paredões eram mofo de baixo até lá em cima. Imagina, celas superlotadas com essa umidade. Então, a questão da tuberculose, eu sei que tem muito a ver com isso. E é transmissível, né? Então, você imagina todo mundo ali tossindo e convivendo num ambiente sem circulação de ar alguma. Agora, as doenças crônicas, eles são sedentários, eles não têm um espaço para fazer uma caminhada, para se exercitar. Até os alunos dão algumas orientações, né? Não, o espaço que você tiver ali, caminha, circula, pega um pezinho, porque eles dão umas adaptadas, né, para algumas coisas. Então, eles passam umas orientações ali para que eles se mantenham ativos, mesmo que minimamente possível. Tem tudo isso, alimentação e sedentarismo. O índice de tabagismo é imenso nas penitenciárias, é muito alto. Tem até alunos que estão avaliando isso nos projetos de pesquisa. Então, você tem o tabagismo, aí você já vê o tanto de doenças crônicas que são inclusive as que a gente avalia, né? A hipertensão, diabetes, as ISTs também, as infecções sexualmente transmissíveis. Mas as ISTs, eu acho que tem a ver também com nível sociocultural, hábitos, são coisas que são pregressas à prisão, não tem a ver a comportamentos internos. Tá, entendi. Então dá para a gente traçar um belo paralelo, então, entre a condição sanitária, né, no ambiente de cárcere, mas também na sociedade, o que impacta em saúde pública e risco coletivo como um todo. Aqui, Sim, não é, a né? do presídio ela só é agravada pela concentração, mas não é muito diferente do que a gente encontra em outras regiões mais carentes da sociedade. Não, inclusive eu tenho um professor lá da pós-graduação, o doutor Antônio Rufino, que ele é um dos maiores epidemiologistas do Brasil e especialista em tuberculose. Eu lembro em uma das aulas ele contando, na época ele trabalhava no Rio de Janeiro, ele sempre foi muito ligado a órgãos governamentais também, Ministério da Saúde, e tinha uma região em que houve um grande índice de tuberculose, as pessoas afetadas pela tuberculose, e eles não descobriam. Aí foram falar, vamos entrar na casa de um desses pacientes? Nossa. Úmida, a casa extremamente úmida. Então, isso no presídio eu vivenciei, eu vi ali também que acontece, né? Eles têm a questão da escabiose, né? Que são coisas super transmissíveis e que o ambiente É propício. é propício,
Propício. Em qualquer lugar que houver uma grande população próxima uma da outra, tanto que lá eles são muito cuidadosos com vacinação também, viu? Essa questão da gripe e tudo fez parte da nossa pesquisa, a gente questionava. E nós temos acesso à ficha de saúde deles. Porque tudo que nós fazemos lá, a gente usa até porque não pode levar computador, não pode levar nada, é tudo assim, e tudo é documentado. Então, ó, caneta, por exemplo, só pode levar, acho que é com fundo transparente, se eu não me engano. É tudo certinho, assim, as regras. Então, a gente faz um inventário. Estamos entrando com tantas canetas, com isso, com aquilo. Antes de entrar, a gente leva tudo, né? Mostra, passa em raio-x, enfim. E a gente usa papel carbono. A gente faz ali tudo que estamos escrevendo, a não ser os dados da nossa pesquisa. E esses dados são nossos, tem o maior respeito, ninguém tem acesso, porque tem algumas perguntas mais pessoais que a gente faz, então a gente explica, deixa muito claro para eles que aquilo é só para os pesquisadores, para os médicos e para pesquisas futuras que a gente vai fazer, né, para escrever os artigos. E então a gente deixa tudo que tem a ver, por exemplo, você faz a aferição da pressão, faz os testes de IST, que fura o dedo, os resultados, tudo é anexado ao prontuário de saúde deles. E, por exemplo, eu, Célia, quero fazer parte desse grupo. Fazem. Como é que faz? Aí tem que procurar o Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professora doutora Luciane Loures, e ingressar na disciplina. Agora, para pessoas externas que não estão vinculadas à faculdade, que precisaria ver, mas a professora Luciane é, assim, uma entusiasta do assunto, entende muito, ela trabalha nessa área de medicina social, acho que a carreira dela toda, né? E ela quer mais divulgar, ela já conheceu, inclusive, penitenciárias fora do Brasil, penitenciárias que têm hospitais próprios, que são anexados, né? Tem o hospital, tem a penitenciária ao lado. Então, a gente quer mais divulgar, porque é algo que é excelente para os médicos de formação, e não só a parte da medicina, mas a parte da sensibilidade, da empatia, de você trabalhar questões ali que, por exemplo, os médicos que estão com populações mais vulneráveis no SUS acabam ganhando ali um traquejo diferente para lidar com essas populações, porque a gente sabe que é diferente, né? Sim. E mesmo essa população que vai no SUS, ela pode ter uma pessoa que está lá Exato. E aí, de repente, esse médico pode fazer uma conversa com esse familiar que tem uma pessoa que está presa, quer dizer, né? Não, eu queria muito que a professora Luciane participasse hoje, mas ela está de férias. Eu falei, não, Lu, essas férias são muito merecidas, aproveita, porque ela tem essa sensibilidade e ela também estava envolvida com essa área, porque ela começou a identificar vítimas de violência nos atendimentos dela no SUS. Olha só. E aí, às vezes, ela atendia a vítima e o agressor, porque é o marido e a esposa. E ela conseguiu ali muitas coisas legais, sabe? Dessa identificação, de conversar com o agressor e até entender ali, tipo, seu Zé, mas o senhor bebe um pouquinho? O que acontece, sabe? Então, tanto de melhorar essa situação, de como separar as pessoas ali quando realmente eram casos mais graves, casos envolvendo filhos, né, menores de idade. Então, é um trabalho tão amplo, dá para fazer tantas coisas e até evitar que a pessoa vá para o sistema carcerário, né? Ela conseguiu evitar ali algumas situações também. Então, você vê como ali dentro da unidade de saúde você consegue reconhecer tantas coisas e fazer trabalhos para a sociedade. Caminhando já para o final aqui do nosso papo, Daniela, o que você enxerga que são os principais aprendizados e desafios dos estudantes que participam dessas atividades dentro do sistema prisional?
Ó, eu acho que a primeira eu vou manter isso que eu falei agora, né? Que é essa questão da sensibilidade. Porque eu ficava emocionada, eu sou também apaixonada pelo tema. Quando eu entro lá, eu procuro me despedir de qualquer preconceito, de julgamento, Sem sabe? dúvida. Eu estou indo lá como uma pesquisadora, uma profissional, e eu vejo isso nos alunos também. Eu ficava muito emocionada de ver todos os pacientes, porque a gente faz várias mesas, né? Então, por exemplo, uma vai preencher uma ficha, a outra tem que responder algumas perguntas, ali tem a sessão de aferir a pressão, aí começam a coletar sangue, enfim. Todos os estudantes novinhos, conforme os presos chegavam, eles muitas levantavam, davam a mão, cumprimentavam. Às vezes alguns tinham dificuldade, cadeirante, ou estava usando uma muleta, então eles faziam ali toda a organização do espaço, sabe? Você via a dedicação. Todo mundo vai lá para como médico e tratando de um ser humano. E eu falava, gente, que médicos maravilhosos que a nossa sociedade vai ganhar, né? Olha isso, essa geração, porque eles vão, esse reflexo a gente vai ver no SUS, vai ver, seja no plano de saúde, no particular, mas o caminho que esses médicos trilharem, eles vão agir dessa maneira. Então, eu acho que mostra ali que você vê que todo mundo é igual, né? Não tem essa questão de privilégios, que também na medicina existe muito. Então, é a formação de médicos mais humanos, com empatia e entendendo as vulnerabilidades da população, porque a maior parte da nossa população brasileira é atendida, Sim. né? E vocês enxergam, né, já tem algum estudo que busca aferir se os presídios com melhor estrutura de atendimento médico ao presidiário tem outros impactos na sua gestão, né, como por exemplo menor incidência de rebeliões, ou até mesmo algum impacto na reincidência criminal? Olha, eu não conheço nenhum estudo, mas pela minha experiência, assim, dos presídios que eu já visitei, que eu tive oportunidade até de frequentar por um tempo, quanto mais coisas você oferece ali, você vai manter o pessoal mais organizado, mais satisfeito, porque a principal reclamação deles lá dentro é o ócio, né? Nem todo presídio tem, por exemplo, as oficinas de trabalho, de artesanato. Esse de Serra Azul, por exemplo, eles trabalham muito com linha, eles fazem aqueles tapetes, aquelas coisas, um ensina para o outro, aí eles podem entregar para os familiares vendem fora. Ah, que legal. Exatamente. Então, quando você tem a escola, inclusive o nosso atendimento, quando estamos lá, é feito na parte da escola, porque tem várias salas, a gente consegue organizar melhor as estações de trabalho. Tem a escola, muitos têm as oficinas que eles recebem para trabalhar, e não só recebem, como tem a questão da remissão da pena, né? Número de dias trabalhados acaba diminuindo, conta na pena. Então, quando você vê essa estrutura, é diferente. Eu não sei te falar em números, essa questão de rebelião, tal. Agora, essa questão de ressocialização, eu acho que ela é um pouco mais complicada, mais profunda também, porque depende muito de cada um. Eu já conversei com vários e tem uns que falam, eles não querem, eles vão voltar para o crime. Ele fala, eu ganhava muito dinheiro, eles vão voltar. E isso eu ouvi de vários. Estou te falando assim, então eu acho que isso é pessoal, é individual. Perfeito, perfeito. Mas óbvio que quanto melhor a estrutura, Sim, quanto melhor a você estrutura, melhor e ele até de vai trabalhar. despertar, né? Dele ver, poxa, que legal, eu sou bom com marcenaria, eu me dei bem aqui. Então, você abre uma perspectiva. Às vezes a pessoa estava zero perspectiva, só pensando, eu vou voltar e vou fazer o que eu sei fazer. Ali você deu um instrumento para ele, você pode mudar. Eu acredito muito na ressocialização do ser humano, de verdade, pelas experiências que eu tive, assim, conversando e de ouvir histórias que são impublicáveis.
Imagina. Convivência, né? Ele acaba convivendo com outras pessoas que trazem outras experiências, né? Que ele Sim. pode tá despertando nele alguma coisa. E Uhum. assim, esse cuidado com a saúde, né, é importante, porque se eu não estou bem de saúde, eu fico nervoso, eu fico estressado, Sim, eu claro. quero bater, eu quero matar, eu quero, não é E a assim? saúde é um direito fundamental de todo ser humano, Sim. né? É um Exato. direito, a gente tem que preservar mesmo e cuidar. Exato. Não, Aí eu perfeito. vou pedir uma coisa para você. Depois, se Claro, você puder mandar para mim, para eu poder divulgar, como que eu faço para fazer parte desse grupo? claro, com muito prazer. Põe lá o contato, que eu vou divulgar nas unidades, porque nós temos unidades que têm medicina, Uhum. e tem enfermagem, inclusive, né? Sim, sim, isso também. Enfermagem, né? E aí a gente divulga para esse pessoal, se eles quiserem entrar em contato, até para conhecer, ter mais informação, enfim, whatever. Né? É um Mas, universo que eu falo, quem entra dificilmente sai, você vai exato. permanecer ligado a E eu isso. penso assim, a experiência, porque assim, nós aprendemos, nós já fomos alunos, né? Nós sabemos disso, né? Nós aprendemos com experiência, Sim. né? Então, de repente, eles irem lá fazer uma visita, Uhum. nem talvez participar do projeto como um todo, mas ir lá visitar, conhecer o projeto de perto, né? Uhum. Ver o que acontece, né? Eu acho que é super importante. Então, E se eu eu vou puder passar o Claro, contato, e eu vou te mandar também o link de um artigo que eu escrevi para legal. o site Medscape, eu sou colaboradora do site, e ali eu conto, tem a história da disciplina, tem Ah, entrevistas com os professores e também com uma aluna que se tornou médica hoje de uma penitenciária graças a esse projeto. opa, maravilha! E Eu, aí, assim, se você puder mandar uma foto sua, com o seu nome completo, sua graduação, que aí eu sim, coloco o link com a sua foto, com a graduação, entendeu? Faço um link claro, bem. claro, vai ser um prazer. Eu mando sim, Ah, e quem quiser falar comigo também, eu vou deixar meu e-mail disponibilizado. legal, ótimo, ótimo. Perfeito. Perfeito. Bom, Daniela, muito obrigado pelo papo, pelo tempo. Imagina. Acho que trouxe várias coisas que a gente não conhecia, né? Que são pouco faladas no dia a dia, né? A gente conhece muito amplo da Sim, população. Eu tenho certeza que esse papo vai gerar muito valor aí para os alunos, para quem está assistindo a gente. tomara, se a gente conseguir despertar aí essa curiosidade, pode abrir um caminho para um profissional, né, da saúde, não só médicos, Uhum. mas que queiram trilhar também, ou fazer essa formação que eu acho que é fundamental, essa questão humana, né, que tem que ser inerente a esses profissionais que lidam com vidas. Sem dúvida Exato. alguma. Inclusive, incentivar as unidades a colocar essa disciplina optativa, incentivar os alunos a fazerem a Com disciplina. toda certeza, sim. Porque eu, assim, às vezes eu tenho várias optativas e aí eu acabo, né, a minha preferência tá, mas incentivar para que eles conheçam também essa realidade, que é uma realidade que o Sim. Hugo falou, a gente não nem fazia ideia, entendeu? Não, Nem e a gente conhecia. tem que pensar dessa forma global de populações vulneráveis, porque no Exato. Brasil a gente lida muito com isso, né? Sim, Então é uma formação que vai direcionar para esse público. sim. Ah, muito legal. Muito obrigada. Eu Adorei que a conversa, agradeço, adorei o bate-papo. eu Hugo, como também. sempre, muito obrigada. Eu que agradeço, E professora. da Eu próxima vez, agradeço o vem a convite. professora. Isso, vamos trazer a Lu, porque ali tem muita história boa para contar. Combinadíssimo. Perfeito. Muito obrigado, até a próxima. Até, obrigada pelo convite. Imagina, tchau, tchau. Obrigada.